Eu nunca imaginei que, depois de anos ajudando minha família, seria tratada como uma estranha dentro da minha própria casa. Tudo explodiu no dia em que meu pai anunciou que meu aluguel seria dobrado, não porque eles precisavam, mas porque minha irmã mimada queria um dinheiro extra. E quando ela me disse que eu deveria obedecer ou seria expulsa do apartamento da minha avó, algo dentro de mim finalmente quebrou. O que eles não esperavam é que, naquela mesma noite, eu tomaria a decisão que mudaria completamente a vida de todos nós. A partir dali, cada atitude deles teve um preço, e cada escolha minha teve consequências que ninguém imaginava. Se você quer saber como uma família inteira desmoronou depois que eu disse basta, então fique comigo até o final, essa história não é o que você espera. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Renata, tenho 32 anos, e passei boa parte da minha vida acreditando que pequenos sacrifícios eram normais dentro de uma família. Que ceder um pouco aqui, aceitar uma injustiça ali, fazia parte de manter a paz. Eu cresci ouvindo minha mãe repetir que família vem antes de tudo, mas o tempo me mostrou que, para eles, eu só vinha antes quando era conveniente. O resto do tempo, eu era apenas a filha responsável, a que resolvia tudo, a que pagava as contas que ninguém queria pagar. Mas a vida sempre dá um jeito de escancarar a verdade, e comigo não foi diferente. 2 meses antes de tudo desmoronar, meus pais decidiram reformar a casa em que moravam há mais de 20 anos. Era uma casa antiga, cheia de problemas estruturais, infiltrações, rachaduras e fios tão velhos que eu temia um curto-circuito a qualquer momento. Eles pediram minha ajuda como se fosse algo natural, porque, segundo minha mãe, você sempre entende dessas coisas de reforma, minha filha. A verdade é que o que eu entendia era de resolver o que ninguém mais queria enfrentar. E, como sempre, aceitei. Contratei mão de obra, comprei materiais, acompanhei cronogramas e, no final das contas, paguei a maior parte das despesas, R$ 25 mil saídos diretamente do meu bolso. Enquanto eles se instalavam confortavelmente na casa novinha, eu continuava vivendo no apartamento antigo da minha avó, que herdaram anos antes. O imóvel tinha sido deixado para minha família, mas meus pais decidiram alugá-lo para mim, R$ 1.000 por mês. Nunca questionei. Na minha cabeça, era melhor ajudar meus pais do que dar o dinheiro a um desconhecido. Esse pensamento me acompanhava desde sempre, eu precisava ser útil, precisava compensar alguma coisa que nunca entendi bem o que era. Quando finalizei a reforma da casa deles, imaginei que receberia ao menos um agradecimento caloroso, algo que mostrasse que eles reconheciam meu esforço. Talvez até um gesto mínimo de carinho. Mas, em vez disso, recebi a sentença que mudaria tudo. Meu pai pediu que eu fosse à casa nova para uma conversa importante. Quando cheguei, encontrei os dois sentados à mesa, com expressões que me gelaram por dentro. Antes mesmo que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, meu pai disse com toda a naturalidade do mundo: Renata, a partir do mês que vem, seu aluguel vai dobrar. Sua irmã está precisando de dinheiro. Eu ainda processava aquela frase quando Bruna apareceu atrás dele, apoiada no batente da porta com o ar superior que sempre teve desde criança. Ela cruzou os braços e completou: agradeça por deixarmos você morar no apartamento que era da vovó. Então obedece, tá? Para a gente não precisar te expulsar de lá. A palavra obedecer saiu da boca dela como um comando, não um pedido. Meus pais não a repreenderam. Ao contrário, pareciam concordar com cada sílaba. Eu senti o estômago embrulhar. A reforma que eu pagará, os anos de ajuda financeira, a paciência infinita que sempre ofereci, nada disso existia para eles. O que importava ali era meu bolso, e o quanto ainda poderiam tirar de mim. Voltei para o apartamento atordoada, tentando entender como aquele trio conseguia olhar para mim com tamanha naturalidade enquanto me tiravam o pouco de dignidade que me restava. Passei a noite inteira acordada, encarando o teto e me perguntando em que momento eu tinha deixado de ser filha e me tornado uma espécie de extensão financeira daquela casa. E então, no silêncio da madrugada, algo dentro de mim finalmente quebrou, e, ao mesmo tempo, algo nasceu. Antes do sol aparecer, levantei decidida. Peguei minhas coisas mais importantes,
Coloquei tudo em caixas e malas, e fechei a porta do apartamento pela última vez. Deixei as chaves com o porteiro junto com uma mensagem direta: não vou pagar por abuso. Estou indo embora. Eu sabia que minha decisão não ficaria sem consequências. Que Bruna não deixaria barato. Que meus pais não aceitariam um não vindo de mim. Mas, pela primeira vez na vida, eu também não estava disposta a aceitar nada deles. E foi assim que tudo começou. Quando deixei o apartamento naquela manhã, senti um alívio estranho, como se finalmente pudesse respirar sem pedir permissão. Mas o peso da decisão ainda pairava sobre mim. Eu sabia que, em poucas horas, meus pais perceberiam que eu tinha sumido dali sem aviso. E, mesmo sabendo que a tempestade viria, eu me sentia firme, talvez pela primeira vez na vida. Encontrei um pequeno kitnet para alugar temporariamente. Não era grande, nem bonito, mas era meu. Ninguém podia aparecer ali dizendo que eu devia algo, ninguém batia na porta querendo aumentar aluguel ou me acusar de ingratidão. A liberdade tinha cheiro de tinta fresca e paredes vazias. Enquanto encaixotava as últimas coisas, meu telefone começou a tocar. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois Bruna. Eu ignorei todos. Não havia nada que eles pudessem dizer que justificasse o que tentaram fazer comigo. As ligações foram seguidas de mensagens curtas, agressivas, como se eu fosse uma funcionária que abandonou o trabalho sem entregar relatório. Renata, apareça aqui agora. Como você ousa sair sem avisar? Volte imediatamente ou as coisas vão piorar. Apesar do tom de ameaça, nenhuma palavra me atingia da mesma forma que antes. Talvez porque, pela primeira vez, eu enxergava quem eles realmente eram, pessoas que só me procuravam quando precisavam de dinheiro, favores ou consertos. Pessoas que nunca pensaram no impacto das exigências constantes na minha saúde mental ou financeira. No fim da tarde, quando sentei no chão do novo kitnet com uma xícara de café quente, meu celular vibrou com uma notificação diferente. Bruna tinha enviado uma mensagem longa, e mesmo querendo ignorar, minha curiosidade venceu. Então é assim que você mostra gratidão? A mãe disse que você saiu fugida como culpada. O apartamento era da vovó, não seu. Se você não voltar e pagar o aluguel dobrado, eu mesma vou te tirar de lá à força. Você sempre foi egoísta, Renata. Sempre. Eu reli aquela mensagem 3 vezes, tentando entender como alguém podia distorcer a realidade a ponto de se colocar como vítima. Eu tinha pago a reforma da casa deles, pagado aluguel por anos, ajudado financeiramente inúmeras vezes, e ainda assim eu era egoísta. Quando coloquei o celular de lado, senti a raiva esfriar. Era claro que aquela família não mudaria nunca. E, se eu continuasse esperando o reconhecimento, só me machucaria mais. Respirei fundo e abri meu notebook. A primeira coisa que fiz foi acessar minha conta bancária e cancelar a transferência automática do aluguel. Depois revisei todas as contas que, de alguma forma, eu ainda pagava para meus pais, internet, seguro, algumas assinaturas que eles tinham pedido emprestado no meu cartão. Tudo foi cancelado sem cerimônia. No dia seguinte, às 7 da manhã, meu pai me ligou de novo. O toque insistente me acordou, mas o que mais estranhei foi o fato de ele ter deixado uma mensagem de voz. Nunca deixava. Apertei o play. Renata, isso é ridículo. Sua irmã está precisando. Você deveria ter vergonha. Ligue para a gente agora. Havia algo na entonação dele, não preocupação, não tristeza, apenas posse. A certeza de que eu ainda era controlada por eles. Que eu voltaria correndo ao primeiro sinal de decepção. Talvez, até aquele momento, era isso que eu sempre fizera. Mas não mais. Levantei, tomei banho e fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. O silêncio que recebi no escritório, a ausência de cobranças emocionais, a simples sensação de viver a própria vida, era renovador. Parecia que um peso invisível tinha finalmente despencado dos meus ombros. Porém, a paz durou pouco. À tarde, enquanto eu terminava uma reunião, meu telefone começou a vibrar sem parar. 15 ligações perdidas de Bruna. 10 da minha mãe. 3 do meu pai.
Quando finalmente abri as mensagens, percebi o caos instalado. Onde estão suas coisas? O que você fez no apartamento? Você não tinha o direito de levar nada. Volte imediatamente. Eles tinham finalmente entrado no apartamento que eu deixei e encontraram um lugar completamente vazio. Sem móveis, sem eletrodomésticos, sem nada que eu tivesse comprado. E, ao contrário do que eles afirmavam nas mensagens, eu tinha direito a levar tudo. Nada daquilo foi dado por eles. Nada foi herança. Tudo, absolutamente tudo, havia sido pago por mim, até o último talher. Mas a reação deles não seria a última surpresa daquela semana, e muito menos a mais intensa. A tempestade estava só começando. A noite seguinte ao caos das mensagens foi estranhamente silenciosa. Eu sabia que aquele silêncio não significava trégua, significava estratégia. Meus pais e Bruna jamais aceitariam minha decisão sem lutar. Eles só estavam reorganizando as armas. E, como se tivesse sido combinado, às 8 da manhã do dia seguinte, a campainha do meu novo kitnet tocou com força, quase como um soco. Quando olhei pelo olho mágico, senti meu estômago afundar. Bruna. Abri a porta apenas o suficiente para mostrar que não pretendia deixá-la entrar. Então é aqui que você está se escondendo? Ela perguntou, empurrando a porta com o ombro. Eu impedi a entrada com firmeza. Não estou me escondendo de ninguém. Ela riu, aquele riso cheio de deboche que eu conhecia desde a infância. A mamãe está surtando. E o papai está uma fera. Você tinha a obrigação de avisar que ia sair. Você não pode simplesmente abandonar um imóvel da família assim. Eu não abandonei nada, respondi, sem alterar o tom. Eu devolvi um imóvel que vocês estavam usando para me controlar. Bruna bufou. Controle? Para de drama, Renata. Você sempre foi exagerada. O apartamento era da vovó, e a gente deixou você morar lá por anos. Ainda devia agradecer. Eu respirei fundo, contando mentalmente até 5 para não explodir. Eu paguei aluguel. Por anos. E ainda banquei a reforma da casa de vocês. Mas isso nunca conta, né? Ela inclinou a cabeça, irritada por eu ter citado algo que ela preferia ignorar. Isso não vem ao caso. O ponto é, você vai voltar. E vai pagar o aluguel dobrado, porque a gente precisa ajudar aqui em casa. Eu me apoiei no batente da porta. Não, Bruna. Eu não volto. E não pago mais nada. Por um instante, vi algo diferente no rosto dela, surpresa, talvez até medo. Não era costume eu dizer não. Então quer guerra? Ela sussurrou. Não quero nada, respondi. Só quero paz. Ela deu um sorriso frio, o mesmo sorriso que usava quando conseguia algo dos meus pais. Vamos ver quanto tempo essa sua rebeldia dura. Papai disse que vai resolver isso do jeito dele. E saiu batendo o salto no corredor, como se cada passo fosse uma ameaça. As horas seguintes foram marcadas pela ansiedade. Meu telefone vibrava de tempos em tempos, mas eu não atendia. Até que, às 14 horas, meu pai finalmente enviou uma mensagem curta: você tem 30 minutos para vir aqui. Ou vamos tomar providências legais. Eu ri. Pela primeira vez na vida, eu ri de uma ameaça dele. Providências legais? Por levar meus próprios móveis? Por parar de pagar o aluguel que eles queriam dobrar por capricho da Bruna? Eles viviam num universo paralelo onde a razão só existia quando favorecia suas vontades. Mesmo assim, resolvi ir até lá, não para obedecer, mas para encerrar qualquer pendência que pudessem inventar. Cheguei à casa reformada por mim e fui recebida com olhares que poderiam matar. Meu pai estava de braços cruzados na sala. Minha mãe, com os olhos vermelhos de choro dramático. Bruna, parada atrás deles, como uma rainha esperando seus súditos resolverem seus problemas. Senta, meu pai ordenou. Prefiro ficar em pé. Ele respirou fundo, irritado. Você destruiu nossa confiança. Sumiu no meio da noite, levou tudo e ainda acha que tem razão? Levei o que era meu.
E saí porque vocês queriam dobrar meu aluguel para bancar a Bruna. Minha mãe me encarou com lágrimas prontas para cair. Sua irmã está passando por dificuldades. Você tem condição de ajudar. Eu tenho condição, respondi. Mas não obrigação. Bruna deu um passo à frente. Você tem, sim. É a mais velha. Sempre teve que dar exemplo. Sempre teve que ajudar. A frase sempre teve que me atravessou como um estilhaço. Eles realmente acreditavam naquilo. Para eles, eu era uma extensão do orçamento familiar. Eu ajudei a vida inteira. Mas acabou, respondi, firme. Meu pai deu um tapa na mesa. Ninguém vira as costas para a família. Eu encarei os três com uma calma que eu não sabia que tinha. Vocês viraram as costas para mim há anos. Eu só parei de fingir que não percebia. O silêncio que se instalou foi denso, pesado. Bruna parecia uma panela prestes a explodir. Foi então que meu pai disse: se você não voltar, vamos cortar relações. Eu pensei por alguns segundos, e respondi: então está decidido. E me virei para sair. As três vozes ecoaram atrás de mim, gritos, acusações, insultos. Mas nada me atingia. Pela primeira vez, eu era imune. Quando entrei no carro, percebi que minhas mãos tremiam, não de medo, mas de adrenalina. De liberdade. Porém, aquela conversa ainda teria repercussões, e eu sabia disso. Eu só não imaginava que a pior parte ainda estava por vir, e que, dessa vez, seria Bruna quem perderia o controle. Nos dias seguintes àquela discussão, eu acreditava que meus pais e Bruna acabariam se cansando. Afinal, sempre que alguém na família contrariava a Bruna, ela explodia, esperneava, chorava, e depois seguia para a próxima vítima. Mas dessa vez foi diferente. Era como se eu tivesse tocado numa ferida que ela nunca imaginou que alguém ousaria tocar, seu controle sobre todos nós. Na manhã de terça-feira, quando cheguei ao trabalho, minha chefe me chamou na sala dela. Um aperto se formou no meu estômago imediatamente. Eu sabia que algo estava errado só pelo tom grave da voz dela. Renata, ela começou, cruzando as mãos sobre a mesa, sua família esteve aqui. Meu coração parou por um segundo. O quê? Sua irmã e sua mãe, continuou. Apareceram na recepção dizendo que precisavam falar com você urgentemente. Falaram alto, discutiram com a recepcionista, e criaram um clima muito constrangedor. Tivemos que pedir para se retirarem. Meu rosto queimava. Uma mistura de raiva e vergonha. Eu sinto muito, murmurei. Isso não vai acontecer novamente. Eu estou resolvendo algumas questões pessoais. Minha chefe suspirou com empatia. Eu entendo. Mas você precisa se proteger, Renata. Está claro que isso está passando dos limites. Saí da sala com as pernas bambas. Eu já sabia quem tinha armado tudo, Bruna. Minha irmã era capaz de tudo quando queria provar um ponto, e inclusive, me humilhar no meu emprego. Na hora do almoço, enquanto eu respirava fundo para tentar recuperar o equilíbrio, meu celular vibrou. Outra mensagem dela: já que você não atende, vamos resolver do nosso jeito. Você não vai fugir das suas responsabilidades. Naquele momento, percebi, aquilo não era mais apenas sobre dinheiro. Era sobre poder. E eu tinha quebrado a dinâmica que sustentou nossa família por anos. Agora eles estavam à deriva, tentando desesperadamente me puxar de volta para o lugar onde eu sempre estive, submissa, disponível e silenciosa. Naquela noite, fui ao supermercado comprar algumas coisas e, ao voltar para o carro, um cheiro estranho no ar chamou minha atenção. Quando me aproximei, senti o peito apertar. Alguém tinha quebrado a maçaneta da porta e deixado o interior completamente revirado. Papéis no chão, porta-luvas aberto, objetos espalhados. Não era um assalto comum. Nada de valor havia sido levado. Mas no banco do passageiro havia um bilhete. Você vai aprender a não enfrentar a família. Minhas mãos começaram a tremer. Aquilo ultrapassava qualquer limite que já haviam cruzado. Fui até a delegacia mais próxima,
fiz boletim de ocorrência e expliquei a situação. O policial me perguntou: a senhora suspeita de alguém? Engoli seco e respondi: sim. Suspeito da minha própria família. Ele arqueou uma sobrancelha, mas anotou tudo. Voltei para casa apavorada, mas decidida, eu não voltaria atrás. Aquele bilhete só confirmava que eu havia feito a escolha certa ao me afastar. Pessoas que amam não deixam ameaças em bancos de carro. Decidi então tomar medidas reais de proteção. Troquei o número do celular, bloqueei todos eles nas redes sociais, e pedi à portaria do prédio que não permitisse a entrada de ninguém além de visitantes autorizados. Minha paz seria a prioridade absoluta dali em diante. Mas Bruna não desistiu. 2 dias depois, recebi um e-mail de trabalho, porque, segundo ela, era a única forma de entrar em contato comigo. O texto dizia: você é uma ingrata. A família sempre te acolheu e você vira as costas. Mamãe está passando mal por sua culpa. Papai está decepcionado. Você destruiu tudo por causa de orgulho. Se continuar assim, vai acabar sozinha para sempre. Esse discurso sempre foi a arma favorita deles. A ideia de que eu deveria sentir culpa por não me sacrificar mais. Mas algo mudou em mim. Eu não me encolhia mais diante dessas frases. Eu não acreditava mais neles. Fechei o e-mail sem responder. Na semana seguinte, porém, algo aconteceu que eu não esperava. Minha mãe foi até meu trabalho novamente, desta vez sozinha. Ela não tentou entrar, não fez escândalo. Apenas deixou uma carta na recepção com meu nome, pedindo que me entregassem quando eu tivesse o momento. Quando abri, reconheci sua caligrafia tremida. Renata, sua irmã não está bem. Ela perdeu clientes, está com dívidas. O pai está desesperado. Estamos precisando muito de você. Não faça isso conosco. Nós somos sua família. Fiquei olhando para aquelas palavras como se fossem escritas por estranhos. Não havia pedido de desculpas, não havia reconhecimento de erro, não havia responsabilidade. Era apenas mais uma tentativa de me transformar na solução dos problemas deles. E a última frase: nós somos sua família. Eu li aquilo como: você nos deve tudo. E pela primeira vez na vida, senti algo diferente: indiferença. Porque família não ameaça, não invade trabalho, não destrói carro, não usa chantagem emocional como instrumento. Família protege. E eu nunca tive isso deles. Naquela noite, enquanto fechava as cortinas do meu kitchen, percebi que algo estava prestes a mudar novamente. Bruna não aceitaria tão facilmente a minha ausência, e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela faria algo ainda mais drástico. Eu só não imaginava o quanto. Eu achava que já tinha visto o pior da minha família, mas Bruna sempre encontrava uma forma de ultrapassar limites que eu nem sabia que existiam. O que aconteceu na semana seguinte deixou claro que ela não desistiria enquanto não me visse de joelhos novamente, ou, ao menos, tentando. Era uma quinta-feira, perto das 8 da noite. Eu estava preparando um macarrão simples no fogão, tentando relaxar depois de um dia pesado no trabalho, quando ouvi 3 batidas fortes na minha porta. Batidas que não eram de alguém esperando educação, eram batidas de quem queria invadir. Corri até o olho mágico, e meu coração gelou. Bruna estava lá. Sozinha, mas com um olhar que nunca tinha visto antes. Um olhar sombrio, inquieto, quase febril. Abre, Renata. Ela gritou. Eu sei que você está aí. Meu corpo reagiu antes do pensamento, travei a porta com a mão, como se dependesse disso para conter o furacão do lado de fora. Vai embora, Bruna, falei alto, para que ela ouvisse. Não tenho nada para conversar. Tem sim. Ela berrou, batendo mais forte. Você destruiu tudo. Você deixou a mamãe doente, o papai nervoso, e agora não ajuda nem com um centavo. É isso que você quer? Ver todo mundo sofrendo? As batidas ficaram tão intensas que a porta tremeu. Eu estava prestes a chamar a polícia quando ouvi passos, alguém do condomínio se aproximando, e, então, Bruna saiu correndo pelo corredor.
covarde, como sempre. Não queria ser vista, queria apenas me desestabilizar. Naquela noite, quase não consegui dormir. A simples ideia de Bruna rondando o meu prédio me dava náuseas. Eu já sabia que ela era manipuladora, agressiva e egoísta, mas perigosa? Aquilo era um novo patamar. 2 dias depois, porém, algo aconteceu que mudou completamente o rumo da história. Recebi uma ligação do banco, um número desconhecido, mas com identificação institucional. Atendi, apreensiva. Senhora Renata? Disse a atendente. Estamos entrando em contato para confirmar algumas movimentações recentes na sua conta. Houve tentativas de acesso suspeitas. A senhora compartilhou sua senha com alguém? Meu coração disparou. Não. Respondi. Nunca. Certo, ela continuou. Houve 3 tentativas de transferência para uma conta no nome de Bruna Barbosa. Como os valores eram altos, nossa equipe bloqueou e decidiu confirmar. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Bruna tentou roubar da minha conta. Meu sangue ferveu, não de raiva, mas de incredulidade. Ela realmente acreditava que tinha direito ao meu dinheiro. A ponto de tentar invadir minha conta bancária, 3 vezes. Vou registrar um boletim de ocorrência imediatamente, respondi, com a voz trêmula. A atendente concordou, e desliguei. Fiquei alguns segundos em silêncio absoluto. Depois, algo dentro de mim instalou, com uma clareza que eu nunca havia sentido. Eu não estava lidando apenas com uma irmã mimada. Estava lidando com alguém obcecada pelo controle, acostumada a viver às custas dos outros, incapaz de aceitar limites. E meus pais? Silêncio. Cúmplices pelo hábito, pela omissão, pela conveniência. Peguei minha bolsa e fui direto à delegacia. Contei tudo, a tentativa de invasão da conta, as ameaças, o bilhete no carro. O policial ouviu com atenção e, ao final, disse: "Isso não é briga de família. Isso é crime. A senhora está certa em procurar ajuda." Eu saí de lá com um misto de alívio e tristeza profunda. Sempre imaginei que, no fundo, minha família tivesse algum amor por mim, torto, confuso, falho, mas amor. Agora, eu começava a enxergar a verdade, eles só sabiam amar enquanto eu pagava as contas. Na semana seguinte, meu pai finalmente entrou em contato após dias de silêncio. Não para pedir desculpas. Não para perguntar como eu estava. Mas para dizer: "Bruna contou que você está exagerando. Ela só tentou acessar sua conta porque achou que você daria autorização. Não precisava envolver polícia. Você destruiu a harmonia da nossa família." Eu olhei aquela mensagem como se fosse escrita por um estranho. Como alguém podia justificar uma tentativa de roubo dessa forma? Respondi apenas: "Não houve harmonia para eu destruir. Só exploração." Ele não respondeu mais. Mas a vida, apesar de tudo, continuava. Eu ia trabalhar, voltava para casa, tentava reconstruir minha rotina enquanto observava de longe o desmoronamento da dinâmica familiar que meus pais tanto defenderam. E foi então que soube, por uma colega da cidade que conhecia a Bruna, que minha irmã estava enfrentando algo que nunca tinha enfrentado antes, a realidade. Ouvi dizer que ela perdeu o emprego, e minha colega comentou casualmente. "Perdeu?" Perguntei. "Sim. Parece que teve uma discussão feia com a gerente. Ela saiu aos gritos dizendo que ninguém reconhecia o valor dela. Depois disso, começaram a circular uns vídeos dela brigando com clientes. Nada me surpreendia mais. Bruna sempre viveu numa bolha onde tudo era culpa dos outros. Onde ela era a vítima universal. Onde qualquer limite era uma agressão imperdoável. Agora, sem minha ajuda financeira e sem o conforto dos meus pais bancando tudo, a bolha finalmente estourava. E, pela primeira vez, percebi que eu não era a única a quem ela fazia mal. Os impactos do comportamento dela haviam começado a chegar, e estavam apenas começando. Eu só não imaginava que minha família inteira ainda enfrentaria uma queda bem maior, uma queda que eu não provoquei, mas que eu também não impediria desta vez.
Quando percebi que Bruna havia perdido o emprego, imaginei que minha família tentaria lidar internamente com a crise. Mas, semanas depois, descobri que a situação havia saído completamente do controle. Minha mãe me enviou um áudio, não atendi a ligação, mas ouvi a mensagem. A voz dela parecia cansada, trêmula, carregada de um desespero que jamais imaginei ouvir dela. Renata, sua irmã está impossível. Ela grita o dia inteiro, está descontando tudo em nós. Seu pai está doente de nervoso, as contas estão atrasadas. Ela não para de culpar a gente por tudo. Você realmente vai deixar sua família assim? Eu dei play uma segunda vez, não para confirmar algo, mas para acreditar. Porque, pela primeira vez, minha mãe parecia perceber que Bruna não era a vítima que sempre pintou. Mas ainda assim, no final, a culpa continuava sendo dirigida a mim. A velha narrativa, se algo deu errado, Renata deveria consertar. Dessa vez, porém, eu me recusei a carregar esse peso. Poucos dias depois, recebi uma mensagem inesperada de um número desconhecido: sou sua vizinha, do apartamento ao lado dos seus pais. Precisamos conversar. É importante. Eu quase ignorei, mas a curiosidade venceu. Liguei de volta. Desculpa te incomodar, Renata, a voz da vizinha era baixa, quase culpada. Eu não sabia mais o que fazer. Sua irmã, ela está causando problemas sérios aqui. Que tipo de problemas? Perguntei, já apreensiva. Ela tem gritado com todo mundo. Bateu na porta de vários vizinhos pedindo dinheiro, acusando pessoas de falarem dela pelas costas. Outro dia, jogou lixo no corredor dizendo que era culpa do prédio se ela estava passando necessidade. Fechei os olhos. Era Bruna desmoronando em público, sem controle, sem freios, sem ninguém para responsabilizar, exceto todos ao redor. Seus pais não conseguem contê-la? Perguntei. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eles perderam completamente o controle. A situação está ficando insustentável. Agradeci pela ligação e desliguei. Fiquei ali sentada no sofá, observando a parede branca do meu kitchen, tentando processar tudo. Sempre soube que Bruna tinha um lado destrutivo, mas nunca imaginei que aquele lado pudesse virar contra meus pais com tamanha intensidade. Sem o dinheiro que eu despejava mensalmente, sem minha ajuda emocional e sem alguém para culpar, ela começou a devorar quem estava mais perto. Foi então que compreendi uma verdade dolorosa: eu não havia destruído minha família. A estrutura já estava podre há anos. Eu apenas parei de sustentá-la. Na semana seguinte, recebi uma notificação da delegacia referente ao boletim contra Bruna por tentativa de invadir minha conta bancária. O investigador me informou que ela comparecera para prestar esclarecimentos e que, durante o depoimento, havia surtado. Gritou, chorou, acusou todo mundo de conspirar contra ela, e saiu dizendo que a justiça do mundo é falha porque ninguém reconhece o valor dela. Quando desliguei o telefone, senti uma mistura estranha de tristeza e libertação. Bruna estava finalmente enfrentando as consequências de suas escolhas, algo que sempre foi adiado pela complacência dos meus pais. E meus pais? Esses começaram a sentir na pele a ausência que passaram anos fingindo que não existia. Alguns dias depois, ao sair do trabalho, encontrei meu pai encostado no meu carro. O choque me fez parar no meio do estacionamento. Ele parecia mais velho, mais cansado, com o peso visível de meses de caos. Renata, começou ele, num tom que nunca ouvi antes. A gente precisa conversar. Não temos mais nada para conversar, respondi, mantendo distância. Ele abaixou a cabeça. Sua irmã, ela está destruída. Sua mãe está adoecendo. A gente não sabe mais o que fazer. Você sempre foi tão responsável, tão sensata. Por favor, ajuda a gente a colocar ordem nisso. E ali estava. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum erramos com você. Nenhum fomos injustos. Nada. A mesma expectativa de sempre, eu deveria salvar o dia. Pai, respirei fundo, vocês não percebem? Vocês criaram essa dinâmica. Vocês alimentaram as atitudes da Bruna durante anos.
Vocês me exploraram, me pressionaram, me culparam, e agora querem que eu volte para ser a muleta da família de novo. Ele abriu a boca, mas eu continuei: eu não sou responsável pelos erros de vocês. E não vou mais ser a solução daquilo que vocês mesmos criaram. Meu pai ficou imóvel. O rosto dele se partiu num misto de incredulidade e raiva contida. Então você vai nos abandonar? Olhei nos olhos dele, firme. Não estou abandonando. Estou apenas deixando de me abandonar por vocês. Sem esperar resposta, entrei no carro e tranquei as portas. Ele ficou parado no estacionamento, observando-me partir como se estivesse vendo uma estranha. O tempo passou. Bruna seguiu colecionando conflitos, rompendo relações, queimando pontes. Perdeu outro emprego. Acumulou dívidas. Meus pais, tentando protegê-la, afundaram junto. Começaram a transformar a própria vida num ciclo constante de brigas, sofrimento e desculpas que nunca resolviam nada. E eu? Eu continuei. Firme, tranquila, reconstruindo minha vida como deveria ter sido desde o começo. Comprei meus próprios móveis, redecorei meu kitchen, investi em cursos, melhorei no trabalho. Fiz amizades novas, descobri hobbies, voltei a dormir em paz. Paz essa que eu nunca tive vivendo sob o peso emocional da minha família. Eles tentaram me procurar outras vezes, mas nunca mais respondi. Nunca mais abri espaço para manipulações. Nunca mais fui a filha que eles achavam que possuíam. A última tentativa aconteceu no Natal, quando recebi uma mensagem curta da minha mãe: sentimos sua falta. Eu olhei aquela frase com serenidade. Porque o que eles sentiam falta não era de mim, mas do que eu fazia por eles. E naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, dormi sem culpa, sem peso, sem medo. Porque, finalmente, eu estava livre. E nunca mais voltaria para a prisão que chamavam de família. Se você acompanhou essa história até aqui, eu te convido a deixar o seu like, isso ajuda demais o canal e mostra que você quer ver mais histórias como essa. Aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Agora me conta aqui nos comentários, você teria a coragem de fazer o mesmo que a Renata fez? Cortar laços e finalmente colocar limites, mesmo sabendo que isso teria consequências? Quero muito saber sua opinião. E deixa também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro ver até onde nossas histórias chegam e vou passar nos comentários para deixar um coração no seu. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem sobre limites, liberdade e amor próprio. Às vezes, uma história como essa pode abrir os olhos de alguém que está vivendo algo parecido. Muito obrigado por assistir, e nos vemos no próximo capítulo da nossa comunidade de histórias.